Fala turma, belezinha? Bom, esse aqui é um vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre o quê? Sobre essa situação no Bitcoin, né? Quem sabe aí já tem um tempo aí que eu tô fazendo, tem até uma minissérie ali, depois vocês dão uma olhada lá no canal no YouTube, mas esse vídeo aqui eu vou fazer um react em cima de uma coisa que eu já vi, tá? Vou até deixar o Bitcoin aqui. Ele tá assim, tá, gente? Por quê? Porque esse estudo aqui foi feito lá atrás, há semanas e semanas lá atrás, né, quando eu já estava dando uma olhada aqui nessa questão aqui do preço dele, em como as coisas estavam. E aí agora eu vou trazer para vocês aqui também um react que eu achei bem interessante e lógico. O canal é meu, vídeo é meu, faço o que eu querer, então eu vou dar os pitacos aqui em cima com algumas coisas aqui, né? Mas assim, aqui não é vídeo para falar assim, bater o martelo, né? Até porque quando a gente está falando aqui de padrões, cara, vixe, aí ó, esquece, tá? Vira bagunça, tem um bilhão de jeitos diferentes de interpretar as coisas. Então, né, é mais ou menos ali um, um- é uma média, tá? Mas a gente vai ver que, assim como qualquer coisa que existe dentro do mercado, é tudo uma questão de bom senso e paciência e por aí vai, tá? Então, Feliz, empolgado? E já vamos aproveitar Ah, e tem uma atração. Fiquei uma surdo. atração especial, Opa. porque qual é a notícia Do momento. quente nesta sexta-feira? Caindo igual uma faca que você pode machucar sua mão é o Bitcoin. O Bitcoin. Muita gente querendo saber o que aconteceu com o Bitcoin. O mundo está parado. E nós vamos dar a resposta para você, porque, Opa. senhoras e senhores, Quem? temos aqui ele, o grande Pablo Spire. vai, Torinho! Acompanhava todo dia esse cara, velho. Uns 3, 4 anos atrás. Fala, Pablão. Todo dia de Beleza manhã. ou não? Graças a Deus. Obrigado por ter aqui de novo. Sempre um prazer. Não Legal. começava a Os operar meus sem ver o... bitcoins. Eu vou dizer quantos bitcoins vídeos eu dele. tenho. Eu Ô, vendo, louco. eu Ô, vendo ou eu compro? Ué, vende um pedaço. Vende. Agora, lá embaixo. É, não tá tão lá embaixo, né? Então, Já teve um centavo. mas dizem que para você fazer um bom negócio, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Claro, claro. Eu, por exemplo, tudo quando estão falando muito bem, eu vendo. Porque Exatamente, ali eu falo, não. exatamente. E quando estão falando muito Tá. mal, eu compro. É, porque eu isso acho que esse é o sim. movimento, não é? Esse é o movimento. Só que o Warren Buffett fala também. Fala que ele compra ao som de canhões e vende ao som de violinos. Sim. O que está acontecendo com o Bitcoin? Não, o que aconteceu foi que teve o humor do mundo mudou, né? Todos os ativos, não só o Bitcoin, que eram queridinhos dos investidores há 6 meses atrás, estão sofrendo muito. Então, criptomoeda, metais preciosos, empresas do setor de tecnologia nos Estados Unidos, empresas de Exato. inteligência artificial. E aí, veio a cereja do bolo, para começar essa queda, do gatilho que derrubou a Bolsa, foi a escolha pelo Trump de um novo presidente do Banco Central americano, né, que vai começar em maio, que todo mundo achou que ele ia botar um cara que corta muito os juros, porque ele sempre fica reclamando para cortar os juros lá. Só que ele colocou um cara que não é a favor de cortes profundos nos juros lá nos Estados Unidos. E aí todo mundo sabe que se os juros caem, a Bolsa sobe. Então estava todo mundo esperando que os juros iam continuar caindo e cair com força com a nova indicação. Como ele indicou um cara que aparentemente não vai cortar profundamente os juros, todos os ativos viraram. Todo mundo se assustou e falou, e agora? Então aí começou a cair as ações, começaram a cair os metais preciosos, caiu o ouro, caiu a prata, aí caiu as empresas de inteligência artificial, voltou, a Bitcoin desmoronou, né? Desde outubro bateu 126 mil dólares, tá na agora metade. sim, 60. Caiu para 60. Ontem, hoje de manhã, na hora que eu cheguei a fazer o minuto às 5 da manhã, estava 59 mil dólares. Estava abaixo de 60 mil. Tá 68 agora. Agora voltou O um ano pouco. acumula uma queda de quase 19 mil dólares, 21,66% de queda no ano. No ano, né? Em um mês. Em dólar. Em um mês. Em dólar. No mês. Então foi isso, né? Começou com esse estresse, aí começou um monte de preocupação no Bitcoin. Certo. Aí começaram a questionar a função do Bitcoin. Fala, mas sempre que o Bitcoin cai, né, você tem duas coisas. Tem gente que diz que ele vai morrer, que vai acabar. Tem um site que chama A Morte do Bitcoin, Bitcoin's Death. Né? Já foi decretada a morte da Bitcoin 460 vezes, de acordo com esse site aí. Então, só que toda vez que o Bitcoin cai, depois, até hoje, ela tem se recuperado. Esse é o primeiro ponto. Sempre que ele cai, ele tem se recuperado. Isso aqui também, estava procurando aqui para mostrar enquanto isso, para nem editar os vídeos para ficar tudo corrido, né? Isso aqui é uma temperatura, né, de como está atualmente, como tá as coisas. Há semanas atrás, você não via nada verde aqui. Nada. Você simplesmente não via nada verde. Tava tudo vermelho. E com números, como se diz? Com números relevantes, tá? Não era coisa de 0 ponto, é que não tem nada aqui nem para eu usar sabe? Enfim, mas eram números expressivos, tá? Então,
Agora aqui já está meio que mais ou menos, né? Mas vamos dar continuidade aí. Então assim, você viu? Tem essa questão, o Bitcoin realmente está caindo bastante, mas lembra que a gente falava lá atrás, né? Deixa eu até mudar aqui, né? Que a gente vê ele assim, né? E se a gente for dar uma olhada nessa questão aqui, a gente não parece muita coisa, né? Na verdade, se a gente olhar aqui, a gente fala assim, nossa, mas olha essa questão aqui, da onde ele estava para onde ele está, e olha esse movimento que está acontecendo agora aqui, não expressivo, né? Então, se eu mudo ela para um outro tipo de escala, né? Até aqui fica mais visualmente perto da realidade no sentido financeiro, tô querendo dizer. Que é o que? A gente consegue ver o preço mais perto do zero aqui. Mas isso aqui eu estou fazendo é só um malabarismo visual para tentar simplificar ao máximo aquilo que a gente comentou um tempo atrás, de que esse tipo de movimentação pro Bitcoin, apesar de ele ser muito violento, é normal. Lembra que eu sempre utilizei ainda aquela ilustração de é como se você pegasse um monstro muito poderoso e colocasse ele dentro de uma jaula. Cara, ele continua sendo aquele monstro poderoso, mas ele está dentro da jaula dele lá, né? Então assim, só entra na jaula quem tem coragem. Aqui no Bitcoin, e assim, nossa, essa fala ficou muito fanboy de criptomoeda, né? E eu não sou muito, tá? Quem sabe, né? Quem acompanhou o histórico que tá de vários vídeos lá que eu fiz sobre a história do Bitcoin, que foi aí que até me converti um pouco para criptomoeda, porque eu comecei a entender realmente e parei de ficar repetindo o que muita gente que eu conhecia falava, né? E muita gente ainda bate, mas a questão ali dos lastros e lastros. Cara, não tem lastro em mais nada. Para onde foi o lastro das coisas? Não sei, tá? Mas se tem uma coisa que a gente sabe que não funciona na humanidade é o ser humano, tá? Com a ganância, etc e tal. Então, turma, isso aqui, tá? Que vocês estão vendo aqui, eu lembro que nos primeiros vídeos eu até falei, é a representação visual da maior pirâmide financeira na história da humanidade e ponto final. Só que daí você vai estudando e vai vendo um pouco as coisas ali e não precisa de muito estudo, né? Isso que me impressiona. E você vê que talvez não é bem assim, tá? Agora sim, é diferente do dólar que, né, querendo ou não, a gente dá uma importância pro dólar porque a gente vê como funciona o país que é a mãe do dólar, né? O berço do dólar. A força militar, né, o poder entre aspas, governamental e coisas do tipo. Então, isso fica num ponto, mais ou menos, só para fazer um gancho aqui, a gente já continuou no vídeo, não queria nem ter feito isso, mas é assim, é como se você fosse fechar um acordo para um tipo de serviço na sua casa. E aí chega um rapazinho para fazer o trampo com um chinelo velho, com um carrinho tudo velho e etc e tal, e nossa, cara, esse cara falou que vai conseguir fazer tudo isso aqui sozinho na minha casa. E às vezes pode até ser um serviço bom, mas está sendo um péssimo exemplo aqui. Mas a ilustração é: no que você confia mais para aquele serviço na sua casa? Esse senhorzinho, magrinho, pequenininho, sozinho num carrinho ali velho, tranquilo? Ou chega uma empresa com 40 funcionários dentro da tua casa e fala, não, isso aqui a gente vai precisar de 2 dias para fazer, etc e tal. Então você não está levando em consideração a palavra, você está julgando pelo visual. Não é estranho esse tipo de comparação? Não é meio que parece que discrimina muito o senhorzinho, sendo que ele poderia fazer um ótimo serviço? Pois bem, exatamente isso que acontece na moeda. A gente olha para os Estados Unidos e ele está com aquela roupa pomposa, os porta-aviões, os tanques, os soldados e tudo. E o Bitcoin tá lá. Só que era uma moeda que chegou a bater 120 mil e agora tá caindo, sim, né? E eu achei engraçado que até gente que gosta mas muito da moeda, tá falando de um jeito mais... Eu vi uma pessoa que eu nunca imaginei fosse falar triste, né, da moeda, falando que, poderia estar melhor, né? A gente não tá muito feliz mesmo, mas, pô, é assim mesmo. Então, realmente parece que a coisa não tá legal. Mas, turma, mais uma vez, deem uma olhada aqui, tá? Olha aqui, isso aqui é um movimento expressivo? Não, isso aqui né?
Isso aqui né? Cadê? Isso aqui, ó, lá no comecinho da história do Bitcoin, ó, tem até um dinossaurinho aqui, ó, né? Antes de 2012, ó, foi, e é isso. Então ela tem os períodos que ela para, e que volta, e que cai, e que sobe, e que cai muito, e sobe muito. Isso já aconteceu 3 vezes. Tá? A gente está vendo uma queda aqui, e eu vou até fazer um exercício com vocês rapidinho. Aqui, ó, uma queda de 51%. Pô, ela já fez 78%. Ela já fez 83%. Ela já fez 87%. Ela já fez 84%. Então, 50% é alguma coisa? Não sei, tá? Então, desculpa tomar o vídeo, já deu 10 minutos e vamos seguir aqui pro resto do vídeo, que ainda tem bastante vídeo. China proíbe sempre o Bitcoin, né? Está proibido operar de Bitcoin lá na China. Loucura. Não só a China, mas, por exemplo, o Banco Central Europeu, ele garante e posta no site deles, fica avisando a população de que o Bitcoin é uma bolha especulativa e que o Bitcoin vai eventualmente a zero. Aí o que aconteceu? Tem um cara que chama... É que daí, cara, é aquela coisa, é como se você tivesse uma empresa que vende um produto X e aí você vai na empresa que é concorrente e pergunta o que ela acha do produto concorrente. Nenhuma empresa vai falar bem, cara. Então, isso daí, por mais que possa ser um dado interessante e deva ser levado em consideração, fica difícil botar fé, entendeu? Mas eu não desconsidero. Ponto final. Michael Burry, que é o cara daquele filme A Grande Aposta, que é o cara que Michael previu Burry? a crise hipotecária de 2008, que depois se transformou na crise financeira, que se espalhou pelo mundo, todo mundo lembra. Esse cara ganhou bilhões apostando, o negócio nem existia, ele Que é inventou. a grande aposta. A grande aposta, O filme. Exatamente. O doidão, né? Exatamente. É. Esse cara falou que o Bitcoin pode entrar num espiral da morte agora. Por quê? Porque a queda de credibilidade do Bitcoin frente aos investidores, né, somado com a queda que ele está tendo, que está machucando muito as empresas que acreditaram no Bitcoin e passaram a colocar nos balanços, no caixa das empresas, estão comprando Bitcoin com caixa, essas empresas vão ter que liquidar, os investidores estão assustados, estão liquidando, né, e pode entrar numa espiral da morte. O Bukele colocou... El Salvador, ele colocou muito. É porque também, né, cara, imagina uma empresa que está levando isso daqui em consideração, né, para fazer uma segurança ali de caixa, uma proteção. Realmente, cara, para você pedir para uma pessoa segurar 50% ali de queda em poucos meses é complicado, tá? E aí até eu que gosto, eu confesso que eu acho que tem alternativas melhores do que colocar no Bitcoin e tudo. Ah, mas vai voltar a subir, se aí já vai para uma área que eu não gosto. Vocês sabem disso, vocês me conhecem. Muito Moeda dinheiro em Bitcoin. oficial, né? É. Moeda Mas oficial. E o Michael Sim. Burry também fala que tem uma bolha. Minha avó Ele- falava o seguinte, Vou fazer uma pergunta pra eu você. tenho uma Agora. raiva Você é do desses mercado. papos. Minha avó, não, ela não tinha Bitcoin, mas ela fala, meu Mas neto, investia. ela fala assim, meu netinho, senta aqui ao lado de vovó. Aí ela fala o seguinte, na vida tem o bobo, o mais bobo E o Delari. e o otário. Quem se enfiou em Bitcoin é o que nessa história? Ó, depende do momento que entrou. Depende da entrada. Depende da entrada. Se o cara entrou no 126 mil, é otário. Aí, pô, gosto muito desse Pablo, do Pablo. O pessoal do Pânico eu não levo em consideração, né? Mas enfim, como o tema foi interessante, eu acabei vendo o vídeo deles aqui. Cara, quem pegou aqui em 120, pegou num ponto ruim? Pegou. Dava pra saber que ia continuar? Dava pra... A gente, tá, desde o meio do ano passado, se eu não me engano, tem uns vídeos aí pra provar, vai lá olhar lá na playlist. Tava falando, turma, desde aqui, ó, eu não vou comprar aqui. Não dá pra saber o que vai acontecer. Passou 2024, 2025. Aqui pode ser uma boa coisa pra começar a pegar? Pode. Se eu não me engano, eu acho que eu comentei com vocês que eu comi bola porque eram tantas semanas parados sem acontecer nada que eu esqueci. E quando eu lembrei, já tinha passado meses de novo e ele já tinha andado. Eu falei, bom, teria feito alguma coisa aqui e tal. Tudo bem. Depois tem esses dois topinhos aqui e era aqui o meu alvo final se eu tivesse entrado por aqui. Eu não ia querer levar pra cima, pra frente, infinito e além. Não, eu ia tentar sair aqui nesses topos. Tanto é que os estudos estão aqui ainda justamente... Só isso aqui que acho que não precisa. Acho que não precisa, tá? Vou deixar ele sem aí. E aí o que acontece? Quando passou desse topo aqui, eu falei, enquanto não confirmar alguma coisa, pra mim isso aqui tudo pode ser blefe. E tomem cuidado. De qualquer forma, se for blefe ou não,
entendam uma coisa, quando a gente está falando desse tipo de coisa, de papel, de movimento, a gente não pode levar em consideração uma coisa básica, que é o medo de, mas a gente vai ficar de fora, eu não vou citar um nome porque eu tenho ranço de quem fica falando esses nomes. Mas enfim, mas não é questão de ficar de fora, cara. A gente só vai esperar começar. Deixa confirmar aquele movimento e a gente vai entrar e vai pegar uma fatia e por aí vai. Não é ficar de fora. É não correr o risco de pegar aqui. E por mais que isso aqui, vamos supor que isso aqui suba para mais de 720 mil um dia. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem como saber, né? Mas vamos supor. Cara, você vai ficar o quê? 2, 3, 4, 5, 6 anos negativo? 6 anos negativo ali? Porra, cara, o dinheiro que você tinha posto aqui, você podia pôr no Nubank ali, deixando rodar, ia vingar, tava tudo bem. Então, não se esqueça, uma coisa que eu sempre falo. A coisa mais importante, deixa eu mudar a cor aqui. A coisa mais importante no mercado financeiro não é o financeiro. É o tempo. Isso é o mais importante no mercado financeiro. Independente do que você for fazer, o tempo ele vai dar um retorno ali. Só tem que tomar cuidado com o timing da coisa, tá? Mas eu não vou entrar muito nesse mérito aqui e vamos continuar. Mas deixa eu fazer uma Mas pergunta. é ali que o cara compra, né? Ali a primeira bolha especulativa do mundo foi em 1630, que foi a bolha das tulipas. Foi. Né? Lá naquela época, né? Quando Valia muito essa na verdade nunca valeu, mas chegou a valer mais do que uma casa. Olha o gráfico do ciclo de uma bolha especulativa. Esse gráfico é de 1630. Quando teve lá na Holanda, a Holanda é o berço do mercado financeiro. Isso. Foi o primeiro Banco Central, foi o primeiro fundo de investimento, foi o primeiro derivativo. Qualquer coisa foi o vocês dão primeiro uma contrato pesquisada aí, porque é interessante a história da tulipa, né? E se eu não me engano, ela acabou porque eles estavam passando fome lá no navio, lá, o cara falou alguma coisa, aí não sei quem achou que era uma cebola e fez uma comida com a tulipa, o cara comeu e falou, não acredito, o cara comeu a minha tulipa. Aliás, o capitão do navio acho que comeu a tulipa, né? Ele não sabia que era. Ele falou, nossa, eu comi o equivalente a, sei lá, 2, 3 navios aqui de guerra, uma coisa assim. Essa porra não vale nada mesmo, né? E aí foi aí que mais ou menos parece que começou. Dizem as más línguas, tá? Eu não lembro como que foi a história exatamente. Mas foi isso. O pessoal dava tanta importância pro negócio ali que daqui a pouco, né? Enfim. E o primeiro contrato futuro da história foi de tulipa, de flor. Como eram negociadas flores lá na Holanda, tinha alguns bulbos de tulipa que valiam mais, e aí eles fizeram o futuro desse bulbo. Então você poderia garantir que você ia comprar ele daqui a 2 meses, 3 meses. Quando lançaram esse contrato futuro, começou a primeira bolha especulativa. Começou a subir, disparar de preço, ficou anos, 7 anos subindo, até que uma hora estourou, todo mundo percebeu que uma flor não valia o preço de uma casa, aí caiu, foi para zero. Voltou para o preço de uma flor. Né? As bolhas especulativas não quebram países, nada. Mas essa primeira bolha serviu para estudar a bolha. Sim. O que é uma bolha especulativa? E aí todo mundo aprendeu. E particularmente, isso que você falou, de quem comprou a 126 mil, de acordo com o Banco Central Europeu, é uma bolha especulativa, seria ali no gráfico, seria a parte lá em cima, que é o novo paradigma. Porque nesse momento as pessoas começam a falar que esse novo ativo vai substituir um antigo. E naquele momento, quando o Bitcoin estava 126 mil dólares, todo mundo dizia que o Bitcoin ia substituir o dólar. O dólar, o PIB dos Estados Unidos é 30 trilhões de dólares, e é isso que sustenta o valor do dólar, mas todo mundo dizia que um pendrive ia substituir o dólar. Sim. Né? O dólar, que era muito forte, aquele pendrive lá, ia valer mais do que o PIB americano. Ô, Pablo, mas tem um fenômeno também das baleias, com todo respeito, Garão, que é o seguinte, teve os primeiros investidores de Bitcoin, foram os caras que colocaram lá no começo, acontece esse fenômeno no gráfico o tempo inteiro. Sim. O cara comprou lá atrás, ele vê a alta e sai para vender Bitcoin. Sim. Isso não teve no gráfico várias vezes essa situação? Teve, E sim. não é o momento das baleias do Bitcoin, que o cara viu que estava alto e está vendendo? Pode ser, né? Se o Banco Central Europeu tiver certo e for uma bolha especulativa, a gente não sabe exatamente quando que vai acabar essa bolha, quando que vai estourar e quando que vai a zero. Né? O Banco Central Europeu garante que vai a zero. O Warren Buffett também diz que vai a zero. O Warren Buffett é o maior investidor do mundo, né? E ele opera contra o mercado. Ele é tão grande que ele não opera contra as pessoas, ele tem que pensar no mercado. E quando ele monta uma posição, o mercado inteiro tem que comprar a posição dele. E ele fala, gente, imagine que eu compre todas as Bitcoins, né? Aí você me dá um pendrive, eu pago lá $1 trilhão, que é o que está valendo agora, né? Tem $1 trilhão o Bitcoin. Tinha 2, caiu, perdeu 1, né? Tem $1 trilhão lá. 1 trilhão Se de você comprar valor. todos, é $1 trilhão de dólares. Então você imagina, o Warren Buffett vai lá, eu compro por $1 trilhão. Como esse é um ativo que a única função que ele tem a única razão pela qual as pessoas compram é porque eles querem vender mais caro, ele não serve para nada ainda, ele não é uma moeda de troca ainda, ele não funciona na economia real, por mais que queiram que funcione, né? Ele falou assim, poxa gente, e também aparentemente não é mais uma reserva de valor, né? Porque o pessoal falava que era reserva de valor, era um hedge, uma proteção contra o dólar. Poxa, um ativo que oscila 50% em 4 meses não dá para ser reserva de valor nem proteção contra o dólar. Então aí o Warren Buffett fala, poxa, se eu comprar todas as bitcoins, vocês me entregarem um pendrive e eu te der $1 trilhão, com a ideia de vender por $1 trilhão e 100 bilhões, na hora que eu voltar para falar com você, o mercado inteiro, assim, ó, pô, eu quero te entregar esse pendrive aí por $1 trilhão e 100 mil dólares. Vocês vão rir de mim. Vai falar, pô, pega esse pendrive, né? E não vai, eu não vou te dar $1 trilhão e 100 bilhões de dólares, eu vou inventar uma outra criptomoeda. Lógico. Aí o que ele falou também tá certo, cara. Por mais que, né?
O valor tá ali e realmente vocês entenderam a explicação dele, foi melhor, não preciso nem falar. Aqui eu só peguei de novo, tá? O gráfico que ele usou ali, peguei o gráfico das tulipas ali, pra gente comparar aqui e vocês tirem suas conclusões. Uma das razões pela qual eles, quando se começou a falar do Bitcoin, era porque era escassa. Ah, não, porque só pode fazer 220 milhões, porque no ano 2000... Mineração. 1200, Ele acaba, né? Ele acaba depois que a gente morrer, né? Sim. Então é fácil, né? Lá depois que a gente morrer, na próxima geração dos nossos netos, vai acabar a mineração do Bitcoin. Tudo bem, era raridade. Ou é no blockchain, é seguro. Né? É a mesma coisa que você falou assim, não, as ações estão na bolsa, é seguro. Depende, não. A ação é segura se a empresa for boa. Não, o fato de estar na bolsa não significa que a empresa é boa. Então o fato de estar no blockchain não significa que uma criptomoeda é boa. Mas a ideia não é boa? A ideia é interessante, né? É Um dinheiro digital. De não ter feito de guerra. de não ter lastro nenhum. Na verdade, a grande. Mas o nosso dinheiro também não tem lastro. Assim, o padrão ouro. Não tem. Vale mais Bitcoin ou real? Não. Break tudo, Dedê. Só um segundinho, vamos fazer o break agora. Você Todo fiduciário. A gente acredita. no dólar. O dólar nos Estados Unidos, o real no Brasil. E a grande crítica que se faz é que os governos podem fazer políticas, como o Trump fez, que desvalorizou muito o dólar. E aí tem investidor que fala assim, eu vou para ouro, o outro pode ir para prata, o outro pode ir para outros ativos e o Bitcoin. Mas eu queria te perguntar, Pablo, porque eu sei que você estuda bastante o tema. Você falou, olha, se o cara pagou 120 mil dólares, é otário. Você tem algum número que você fala assim, que eu tenho muita dificuldade, e eu não consigo responder essa pergunta, que é quanto vale o Bitcoin? Quanto seria um valor justo? Assim, você, isso é legal. sei lá, quando alguém pergunta, você acha que quanto que é o preço que valeria a pena comprar ou não tem preço que se o cara vender por R$1, você já acha que tá assim, bom, quando aconteceu a bolha especulativa, a primeira, eles estudaram lá, o ativo ele tem que valer meio que a média, na verdade é a mediana, não é bem a média, tá? De todos os tempos, né? Então, quando estourou a bolha especulativa da flor, né? Os bulbos de tulipa voltaram a valer o que vale um bulbo de tulipa, né? Então, a gente teria que ver qual que é a mediana do preço do Bitcoin desde o lançamento dele, mas a gente só tem os dados depois de 2015, porque antes era muito difícil comprar Bitcoin, era por e-mail, não sei se vocês sabem, era ultra difícil, que era o momento, né? Se o Banco Central Europeu tiver certo, né? Era o momento onde era a primeira fase do Bitcoin, era a primeira fase da bolha, onde pouca gente sabe, é bem silenciosa, ninguém está falando nada sobre ela, para depois ir para os investidores institucionais. Então a gente teria que saber a mediana do preço da Bitcoin para saber quanto é que ela vale. Por muitos anos, valeu 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, 5, antes de bater 130 mil dólares. E falava-se que era uma moeda. Né? Poxa, se for uma moeda, hoje nesse momento está 68 mil dólares, né, Sam? Você falou aí? Isso. Você compraria €1, Emilhão, por 68 mil dólares? €1. Se for verdade do começo. Mas aí eles mudaram. Então, não é mais moeda. Tudo bem. Moeda, mudou. Mas a foto tá lá, é uma moeda. Então, uma moeda de euro ou de Bitcoin tá valendo 68 mil dólares. Poxa. Mas posso fazer uma provocação para você, que você é um cara economista, que manja pra caramba. Algum momento, como você falou, isso valeu centavos de dólar. Algum momento valeu $100. Valeu. Nesse momento tá valendo 60 mil dólares. 68 Ano passado, agora 110 mil dólares. 126 foi a máxima. 126 mil dólares. Sim. Então, se esse ativo ele valeu esse valor, ele pode de novo subir, alguém vai ganhar dinheiro de novo. Se subir, vai ganhar dinheiro. Mas o ponto é, você ele acredita compra. que vale? Aqueles macaquinhos chateados, Bored Monkeys, chegaram a valer 30, 40 milhões de dólares. ETFs lá. ETF, assim, aquilo ficava num pendrive. Tudo bem. Porque o dinheiro, a gente acredita no dinheiro pelo que ele compra, pelo que ele dá para você. Que é um pedaço de papel com uma foto Mas lá. nos Estados Unidos já transaciona muita coisa com Bitcoin. Não, mas por exemplo. Só falar assim, a loja do Zu tá certa. Então, assim, se voltar para 120 mil dólares, vai ganhar dinheiro. Mas o cara que ficou com o macaco triste na mão, se esse macaco for para 32 milhões de dólares, também vai ganhar dinheiro. Mas ele vai para 32 milhões Não, de mas dólares? ninguém segurou esse macaco. O ponto é que todo mundo vendeu esse macaco. Agora, por isso que baixou. Porque estourou a bolha. Então, talvez aqui não Que tenha. é o otário, né? Esse é o otário. Tem um ponto. O malandrão criou um macaco e o otário comprou. Mas agora, por exemplo, o ponto que eu vou chegar a vocês. Tudo bem, a gente tá falando Esse de Bitcoin negócio que caiu. do macaco aí, eu nem sei que rolê que deu isso aí. Não faço nem ideia como começou, o que é. De 120 para 60, não sei o quê. Lava as mãos, Mas e Deus o me livre. nosso dinheiro? Porque se você for pensar bem, eu estava pensando em casa outro dia. Antigamente, e não faz muito tempo, você usava a palavra milionário. Um cara milionário é o cara que tinha $1 milhão. Certo. De uma geração que não faz muito tempo que o milionário falava. Milionário, hoje em dia são os bilionários. Isso. Se Tá vindo você, o primeiro trilionário aí. sim, mas se você pegar a diferença de milhão para bilhão, é assustadora. É assustadora. Então esse negócio engana a gente. Não, mas aí tem dois pontos. Engana a gente. Porque esse negócio do valor mesmo. Tô falando de valor. De milhão. Tô passando pra frente, tá? Muita conversa. De milhão para bilhão, bicho, é daqui na rua. Se você ganhar $1 por segundo, se você ganhar $1 por segundo, em 12 dias você é milionário. Se você ganhar $1 por segundo, para ser bilionário demora 32 anos. Exato. É isso que eu tô falando Essa é pra a diferença. vocês. 12 dias para 32 anos. Porque o cara, quando o governo tem, quando ele tem esse controle, ele vai enganando a gente. Sim, Você mas- acha que você está ganhando na casa. Mas quando você vai no poder de compra do negócio, você vê que você está, ó. Ó, Vai, Torinho! Vai, Torinho! você tem razão, mas o Bitcoin não tem juros. O seu dinheiro tem juros. Você não deixa parado o Bitcoin, mesmo que está lá na segurança. Estamos de volta aqui no programa Pânico, falando do Bitcoin. Presença e ilustres comentários. E o Emílio estava dizendo que realmente tudo perde valor e citou o real. É verdade, mas se a gente pensar na taxa de juros brasileira, a gente tem um juros acima da inflação. Ou seja, muita gente aumentou o patrimônio simplesmente porque o banco pagou juros acima da inflação. Sim. Em relação ao que o Dani falou, tem várias visões que você pode ter em economia. Eu tenho uma visão que é uma visão de mercados relativamente eficientes. Ou seja, para mim, o preço que está dado é o preço que vale. No seguinte sentido, vamos supor que está 70 mil dólares. Certo.
Se todo mundo acha que vai valer mais, ninguém seria idiota de vender por 70 mil. E se todo mundo acha que vai valer menos, ninguém seria idiota de comprar. Então, Boa. Uma puta colocação. Se todo mundo acha que isso aqui vai subir pra caramba, ninguém vai estar vendendo. Se todo mundo acha que isso aqui vai cair pra caramba, ninguém vai ficar comprando aqui. Ninguém tá comprando. Então como é que ele tá caindo? Essa colocação aí resume muito, cara. E aí tem aquela coisa. Isso aqui, como acho que eles até comentaram alguma coisa sobre as baleias operando e tal. Isso aqui não pode ser movimento de gente, não que tá vendendo porque acha que subiu demais. Não, tá vendendo porque tá bom, chegou onde tinha que chegar. Cara, você nunca vai saber. Isso daí é uma coisa tão nível zero de conhecimento, sabe? E tem gente pregando isso de maneira religiosa como se fosse uma outra coisa. Aí, enfim. existe um equilíbrio que hoje é o melhor número. E para finalizar, eu peguei os dados desde 2010, desde 19 de julho de 2010, deu 4.026 dias, e aí a média do Bitcoin é 5.903 dólares. Então, essa Mas tem que considerar desde quando ele lançou. Então, aí você não tem, só que a gente não tem os mas a dados. gente sabe que é menor que isso. Começa a gente sabe que é menor que isso. Então, se, Desde 2009? Então, pela Por teoria... muitos anos por centavos. O Pablo fez uma teoria, ele falou, você pode pegar a média e tem que ser mais ou menos um valor justo, segundo a teoria lá. Isso, E aí, nesse sentido, você não poderia, jamais poderia pagar mais de 5.900 dólares. Se essa teoria for válida, tá? Tem várias visões. É o Eu não ciclo tenho da a bolha menor especulativa ideia. de 1630. Não, é que vocês manjam, mas então, Não tem Samidana... manja. Então é uma bolha? O Banco Central Europeu garante que é uma bolha e vai a zero. De novo, o Banco Central Europeu vai falar que é bolha. Mesmo se for, mesmo se não for. Esse que é o problema. Isso aqui pode ser... Galera, pode. Pode, tá? Mas... Enfim... Cara, ouvir do Banco Central Europeu, que é... Aí é difícil, cara. O Banco Central Europeu publica no site dele, né? Bolha, saiam daí, vendam. O Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, garante que é uma bolha e vai a zero. Aí o Warren Buffett é uma outra coisa, cara. O Warren Buffett é um cara bom, tudo lá no que ele faz, mas ele sempre dá umas escorregadas aí, tá? Ah, mas você tá falando do cara, mas é isso aí mesmo, mas não é eu que tô falando, cara. Pode pesquisar na internet aí. Tem muita gente boa de cabeça, com muita estrada aí na área de investimento, e sabe, cara, que sabe qual que é o problema aqui? Nossa, eu vou dar um exemplo bom, cara. Imagina se o Einstein ainda tivesse vivo e ele falasse assim: turma, banana faz mal pra saúde, não é pra comer banana, e isso e aquilo e tal e tudo tal, e pronto, demoniza a banana. Ô, cara, tem muita gente que vai falar assim: pô, o Einstein, cara, se o Einstein tá falando, é isso. Qual que é o problema? Eu tô forçando bastante a régua aqui, tá? Espero que seja uma régua de metal para não quebrar, porque eu tô forçando muito aqui, ó, para mostrar um ponto de vista aqui que se encaixa nesse cenário aqui, que é o quê? O Warren Buffett, ele manja daquilo que ele tá fazendo. Ele é muito bom naquilo. Porém, fora daquilo, pode ser que ele não seja o especialista, né? Assim como o Einstein, ele era um puta físico, mas na parte de nutrição, deixa pra lá. Tanto é que, só fazendo um gancho bobo aqui, né, uma nota ao pé da página, quantas vezes a gente não vê gente que é muito bom, que é referência, que é um CEO ferrado, um dos caras... Às vezes a gente pega os nomes mais importantes da história, e em uma determinada área diferente ali da vida profissional ou pessoal, o cara é um desastre. Ou um desastre declarado. Né? Então isso é normal. Porque você às vezes é bom, é referência em uma coisa. E ponto. E tá tudo bem. Mas olha, é o que o Emílio falou no começo do programa, que acontece o seguinte com o mercado financeiro. Toda vez que cai as ações, todo mundo sai desesperado vendendo elas. Sim. Em algum momento, como você citou, Warren Buffett é a máquina dos impacientes para os pacientes. Isso. Em algum momento isso aí pode voltar. Se a Isso empresa aqui. topou, Não está falando que vai a zero. Pode vir a 100 mil dólares, pode vir a 1 milhão. Então... Tem empresa que vai a zero. Quando quebra, quando não tem dinheiro, quando está com um management ruim, as empresas vão a zero. Então, não é porque está na bolsa que é bom. Não é porque está no blockchain que é bom. Hein, Pablo, mas isso é do ser humano, né? Porque a gente não consegue, a gente não se conforma com a perda, né? A ganância. Porque se você pensar, quando ele está 120, você não quer perder para ganhar mais. Você fala, tá a todo mundo ganância, ganhando. né? E quando tá caindo, Ganância, né? por causa... E quando tá alto, tá todo mundo com inveja de você, Paulo.
papo pra preencher, espaçar a ganância, né? Que eu tô com pressas. Você falou, quanto você tem de Bitcoin? Na bolha especulativa aqui, Emílio, nesse gráfico que foi estudado em 1630, né? Você tem na terceira fase, que é quando o público entra, quando as pessoas físicas entram, né? Primeiro a mídia acorda, chama mídia desperta. Tudo isso aqui é de 1630, né? Aí começa o fluxo contínuo de avaliações positivas que continuam inflando os preços. Aí entra o público, aí vem o entusiasmo, o ativo cai na boca do povo, começa a disparar o preço, aí vem a ganância, as pessoas se desconectam das expectativas reais. O Bitcoin vai valer $1 milhão e tal. Aí tem uma outra fase que chama lúdico delirante, que é quase a última fase, né? Que é a crença de um valor distante, que é nessa hora que pensa em $1 milhão. E aqui, quando chega no ápice, é o novo paradigma, né? Quando todo mundo fala que vai substituir o ativo, né? Passa a ser colocado como um novo padrão a ser seguido, um novo modelo que vai se sobrepor ao já estabelecido, né? E como norma, as empresas seguem o que é imposto pelo paradigma, né? Que nem a gente viu um monte de empresa comprando Bitcoin para os caixas das empresas, que agora, imagina as reuniões de conselho agora. Quem que botou $1 bilhão nessa porcaria, 126 mil? O pau vai quebrar, né? Aí, na primeira barrigada para baixo, vem, né? Que é a primeira pernada do estouro da bolha, as pessoas não aceitam ainda que aconteceu, negam que seja uma bolha e, pelo contrário, acreditam que o ativo está barato e compram mais, né? E aí realmente sobe de novo o ativo, né? O que eles chamam aqui de armadilha do touro, chama bull trap, né? Que quem nega a bolha cai nela. Pessoas que acreditam que a queda é uma oportunidade compram e efetivamente interrompem a queda por alguns dias ou meses. A bolha das tulipas durou vários anos, o Bitcoin está aí há vários anos. Isso é do Banco Central Europeu? Não, isso é o estudo do ciclo de uma bolha especulativa quando aconteceu a bolha da tulipa em 1637. Sim, essa foi a primeira, mas toda a bolha o é gráfico assim. é idêntico. É idêntico. Bota o gráfico do Bitcoin aí. Aí embaixo, ó. Ó o gráfico do Bitcoin. Ó. O gráfico tá cortado aqui, tá, turma? Mas é por isso que eu tô fazendo um corre aqui para deixar bonitinho pra gente comparar aqui, né? Para vocês também irem dando aquela bisolhada, né? Então, eu tô tentando até distorcer o gráfico aqui para tentar deixar o mais parecido possível. Só que eu vou fechar esse vídeo com um teste com vocês, tá? Eu tô tentando aqui de qualquer jeito, tá? Esticar um pouco aqui e tal. A gente pode levar em consideração essa parte, como assim também poderia levar em consideração. Olha aqui, ó, quase, né? Olha aqui, ó, só faltou a perna para baixo. Olha aqui, ó, quase. Então aqui, mas de modo amplo é mais ou menos isso aqui, ó, né? Então a gente tem algumas partes aí que vão se sobressair, né? Tanto aqui no Bitcoin, a gente tem aqui, né, representado pela bolha das tulipas. Aí depois a gente tem né, pode simplificar isso aqui tudo como um único movimento, e assim o é. E depois a gente tem a briga aqui, né, no Bitcoin, que a gente consegue ver também nas tulipas aqui, né, e por aí vai. Então eu só não posso esquecer de trazer o teste aqui para vocês. Faltam minutinhos aqui para acabar o vídeo. E aí eu vou fazer o teste com vocês, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, com cuidado com qualquer tipo de discurso, tá? Deixa eu deixar ele mais normal, assim, que é o jeito que eu gosto, né? Mas na prática não tem muita diferença não, tá? É só por mania minha mesmo, tá? Mas a gente vai fazer um teste com isso aqui, depois em outras coisas, tá? Só vou até anotar para não esquecer. Tá bem. O Banco Central tem um ponto, o Banco Central Europeu tem um ponto. O gráfico do Bitcoin é parecido com o gráfico de uma bolha especulativa. Ó, a primeira pernada aqui, ó, a primeira grande venda, né? Aí depois sobe, dispara. É bem parecido. É bem parecido. É o que o Banco Central Europeu tá falando para as pessoas. Mas e aí? A galera acredita em quem? Bom, metade do pessoal... No 3 oitão, alguém vai de novo ganhar dinheiro. 3 oitão. 3 oitão. Mas você me falou um negócio que ficou na minha cabeça aqui. Imagina se você tivesse pego $1 em 2009 e guardado no melhor rendimento possível desde 2026. Eu vou vender minha Bitcoin e vou comprar CDB do Banco Master. Aí assim, eu já decidi. Eu vou vender todas as Bitcoin e vou comprar tudo CDB. Eu ia passar pra frente aqui, falta menos de 3 minutos para terminar esse vídeo aqui, menos de 2 minutos e meio para ser sincero. E aqui ele falou um ponto que eu achei interessante, né? Que foi o caso aí que já todo mundo já tá sabendo mais ou menos, né? Que é do Banco Master lá. Cara, era um banco, né? Aqui no Brasil, um monte de coisa, etc e tal. Dizem, né? Quem era mais por dentro aí me falou que realmente tinha uns pontos aqui que chamavam a atenção, que era meio bom demais para ser verdade, e para quem era já meio safo, já entendeu que tinha coisa ali. Mas muita gente não, tá? Muita gente olhou, porque é banco, é porque isso, vários nomes, vários influenciadores aí com loginho de corretora na camiseta dando, né? Então, aí, gente, aí, ó o que deu. Então, quer dizer, é o que eu falo, em vez de você ficar chorando por... Não, brincando. Em vez de a gente colocar tudo numa caixinha
e que fala, não, tá aqui, tá bom. Aqui, como eles também disseram, né, não é porque tá na bolsa que tá seguro. Aliás, grande parte da segurança, não do rendimento, da segurança de investimento, tá em saber quais papéis são seguros. Um Banco Itaú é seguro e por aí vai, usando de exemplo, né? Por quê? Porque tem algumas coisas que se quebrar não tem mais país. E aí, como eu costumo falar bastante de brincadeira aqui, mas nem tanto, se acontece uma coisa dessa e a bolsa aqui quebra de modo geral, mas não é perigoso a bolsa tudo quebrar e sumir o dinheiro tudo. Se acontecer isso, dos bancos acabarem, das maiores empresas fecharem e acabar a bolsa no Brasil, a gente não tem mais que se preocupar com dinheiro não, amigo. A minha preocupação aqui em casa vai ser abrigo, água, comida e munição. E aí eu acho que vocês entenderam aonde eu quis chegar com isso. Você vai derrubar mais e vai cair mais. 120 Já grava esse Que investimento. negócio, hein? É muita Essas são as nossas dicas de hoje. Vende Vai- Bitcoin. As dicas de hoje vêm do Bitcoin. Compra massa. Pro Master. Isso aí. Tô certo ou não? Nesse ponto aqui, turma, eu coloquei uma linha aqui que eu tô de olho nela. É lá em 19 mil, 20 mil. Que seria um ponto que poderia. Se eu forçar muito a barra, tá, eu consigo enxergar algumas coisas. Sai daqui. Por aqui. Também que poderia segurar o preço. Mas é muito próximo disso aqui. É tão próximo, na verdade, que tecnicamente falando, essa linha laranja que ela tem um motivo de estar aqui e matematicamente ela faz muita relevância para o preço. Tá? Não vou explicar sobre médias e muito menos porque que como diz lá fora, the Mighty 200, né, ou a poderosa 200, como eles chamam lá fora, ela está aqui no gráfico e qual a influência dela no preço, etc e tal. Para bom entendedor, né, meia palavra basta. Só um visualzinho aqui já entendeu. Mas o ponto é que ela pode fazer reflexões ali no preço, tanto para cima quanto para baixo. Tá? Então ela pode fazer essa sambada no preço aí. Por isso que eu não preciso marcar essa região, porque ela ainda vai estar dentro do que corresponde à influência da 200, tá? Então, seguindo aqui, faltam um minuto e... Que coisa, hein? Que coisa, não, é preocupante. O pessoal tá Acelerar assustado lá no Banco Central Europeu e grandes investidores também. E o Michael Burry, que acertou lá a crise hipotecária, disse que está a ponto de entrar numa espiral da morte. E um outro cara também, que é o Jim Cramer, né, que é um cara que eu me espelho até para fazer alguns programas, que tem um programa lá na CNBC dos Estados Unidos, falou que esse é o pior momento para comprar Bitcoin. Não comprem Bitcoin, que ela tá realmente nessa espiral. É a faca que o cara... Não, aí, gente, é aquele negócio. Eu não sei qual técnica você está usando, se você usa, ou que, sei lá, o que alguém das quantas, mas de fato, né? Tecnicamente aqui, até para mim, a simplicidade, humildemente aqui de operar o mercado financeiro, é muito claro para mim que mas nunca que se deva entrar agora em alguma coisa. Tá? Já passou esse tempo. E aí, diga-se de passagem, uma coisa que acho que eu comentei no começo do vídeo, né? Que quando eu tava mais ou menos por aqui, né? Minha esposa, vamos. Falei, não, tá proibido. Enquanto ele não sair daqui, porque ele pode vir até aqui, e aí aqui sim, se começar alguma coisa, a gente pode talvez pensar e cogitar em entrar ali com a mão pesada, etc e tal. Por enquanto não. E aí ele chegou até aqui, eu vou fazer alguma coisa? Não. E de novo, eu não tô preocupado em ficar de fora. O que eu não quero é entrar no momento errado. Porque e se a gente não fica do lado seguro da ponte, a gente faz qualquer coisa aqui e ele vem até aqui. Aqui seria um bom ponto para começar a fazer as coisas. Tá? Assim como aqui também seria um bom ponto para começar a fazer as coisas. Mas, beleza, ele está aqui, tá? Ele começou? Não. Então, é como se fosse um checklist. Primeiro ponto, chegar nos lugares. Chegou. Aqui, pode chegar aqui. Segundo ponto, dá um padrão, dá um sinal de que vai começar. Ele fez isso? Não. A primeira aqui está certa, a segunda ainda não. Então eu estou aguardando aqui para ver se a parte 2 vai acontecer. É simples assim, turma. Tá? Então não fica com essa coisa de que, mas agora. Calma. E eu não vou ficar escutando pessoas. Eu só preciso ver. E se você abrir na tua casa, o gráfico você vai ver a mesma coisa. Cara, É a faca, pegar a faca caindo, você pegar a faca caindo, vai cortar. Espera mais um pouquinho, que vai cair mais. pouquinho. Espera cair no pé. Se você tem, talvez, né, poxa...
Muito Cuidado. bem. Pablão, você Bela tá indo... aula, Pablão. Que aula, hein? Porra, meu. Prazer, estava com saudade de você. Eu também, Apareça eu também. sempre. Papai do ano. O Pablo tá aqui na programação da Jovem Pan, @Pablo Spy, tá com os cursos dele. Estamos tentando Tá magrinho, Que bom, hein? Demitiu de lá. Olha como ele tá bem. Ó, pra você seguir o Instagram. Beleza. Então, foi isso, turma. E aí agora eu vou fazer um teste com vocês, tá? Eu vou até pegar uns papéis aqui. Gente, eu vou deixar aqui mesmo, vai. Não, deixa aqui, depois eu coloco. Vamos supor que eu vou pegar aqui, ó. Pronto. Magazine. Deixa eu tirar o zoom. Ixi, Magazine tem até os estudos de muito tempo atrás. Olha aqui meus alvos. Não era pra vocês verem isso, mas tudo bem. Não é danado também. E turma, eu consigo encaixar isso aqui no Magazine Luiza. Vamos ver outra coisa que é futuros e limpar. E vamos pegar esse aqui. Robusta, que é isso? Robusta Coffee Futures, nunca nem ouvi falar. Então, pera aí. Ah, não, esse aqui já tá bem diferente. Eu não consigo encaixar ele num gráfico como um todo. Só consigo encaixar ele aqui. Mais ou menos. Né? Então, se a gente... O que eu quero dizer com isso, cara? Deixa eu pegar um outro aqui. Forex é legal. Deixa eu dar um scroll aqui mais ou menos e alguma coisa aqui. E deixa eu tirar isso aqui pra cá. Nossa, fica... Parece vírus o negócio no site aqui de tanta... Minha nossa, hein? Que papel que isso... Dólar canadense. Bom, eu não sei o que tá acontecendo aqui, né? Não sei nem se é um papel válido, mas aqui eu nem vou conseguir encaixar, porque... Tirem suas conclusões, né? Meu Deus. Força aí, pessoal. Pra quem tá aí. Mas é... Futuros aqui de novo. Silver. Silver é prata, né? A prata. Tá bom pra vocês? Cacete, a prata até encaixou mesmo, hein, velho? O que eu quero falar com isso daqui? O que eu quero trazer aqui, de fato, tá? Galera, essa imagem aqui, como a gente está falando de uma questão gráfica, isso aqui a gente consegue encaixar em quase qualquer coisa. Vocês viram aqui que de modo aleatório a gente selecionou o que? 3, 4 papéis? Tirando um ou outro canadense aí que a coisa tá feia já. Isso aqui a gente vai encaixar em qualquer lugar. É só a gente querer. A gente pode utilizar o gráfico, né, no total, ou a gente pode até escolher um período dele, porque o gráfico ele se repete, né? Então várias vezes a gente vai conseguir, né, encaixar ele em alguns lugares ali. Olha só que legal como ele começou, porque ele não respeitou, né, aquela questão da queda, mas, né, poderia, ó, quase, né, poderia, só que ele foi embora. Então, da mesma forma que a gente vai ver em alguns lugares algumas coisas parecidas que quiserem, que estão querendo aparecer ali tudo, fica difícil, né, falar que só porque aquilo é assim assado. Mas Bruno, agora eu vou dar uma trucada em você, agora eu vou trucar aqui. Porque quando a gente fala de operar os padrões gráficos, vamos lá, a gente está falando de padrões. E padrões são coisas que se repetem. Logo, se você está esperando o preço fazer alguma coisa e naquele ponto ele repetir um padrão que ele sempre faz para você pensar se vai continuar para cima ou se não vai fazer nada, ou se vai vender porque ele vai cair, você está se baseando em padrões. E aquele gráfico não é um padrão lá das tulipas, etc e tal, tudo. Agora você me pegou, hein? Vou ter que deletar esse vídeo. Calma. Uma coisa é a gente olhar aquilo, né, com uma precisão cirúrgica. Olhar o movimento acontecendo ali dentro de uma região, em cima de um contexto, com várias coisas ali, algumas coisas para indicar a gente como reforço de que aquilo está acontecendo. A outra coisa é você pegar um histórico muito aberto. Sabe, nossa, eu tô com uma dica boa aqui, uma ilustração muito boa para fazer o inverso dessa ideia, mas para vocês entenderem a pegada.
Uma coisa é você olhar o tudo como um todo e falar, é isso aí. Pode ser? Pode, tá? Pode. Você precisa ter amostragem suficiente. Mas o que a gente usa no dia a dia, para isso aqui que a gente acabou de assistir, tem uma pequena diferença. E aí eu vou usar uma ilustração que vai dar exatamente a ideia ao contrário do que eu quero dizer. Tá confuso, né? Mas vamos lá. Imagina que eu pego um copo. Um copo normal, sabe? Aqueles copinhos para tomar água. E eu vou lá na praia, né? E aí, na praia, eu tô aqui com o meu copo e eu mergulho esse copo na água. E a hora que eu levanto o copo, eu olho e falo, puxa, esse mar inteiro não tem peixe. Tá aqui, ó. Eu vou pegar 2 copos. Eu pego 2 copos e falo, poxa, esse mar inteiro não tem peixe, não tem tubarão, não tem baleia, não tem nada, não tem vida marinha aqui no oceano. Que mentira que estão falando pra mim. A outra coisa é eu ir com um balde. Pegar um balde e o balde é grande, hein? A outra coisa é eu vim com uma caixa d'água. Só que dependendo do tamanho da caixa d'água, uma hora ou outra pode ser até que apareça um peixinho que você pegue alguma coisinha ali e tal. E aí você já começa, opa. Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar aqui? Trocando isso pro contrário, né? Pegando essa lógica ao contrário, eu pegar uma amostra de muita coisa aqui, não vai conseguir ter uma leitura tão boa a mesmo ponto que eu olhar com uma cautela aqui, né? Ver o que está acontecendo aqui e ver olhar lá para trás e talvez vir aqui que é para onde a gente põe a mão na massa e pensar, olha o que está acontecendo aqui dentro, então assim, é assim assado. É diferente, turma, é muito diferente. E isso aqui está sendo difícil fazer o vídeo e explicar. Eu ainda tive uma luz aqui, eu acho que é os remédios que eu estou tomando para a cabeça, que está muito bom. Porque eu ainda consegui bolar essa ilustração aqui do copo no oceano, né? Porque é exatamente isso, né? A gente não pode imaginar que por causa de uma amostragem pequenininha a gente vai conseguir ter todas as informações. Assim como eu não posso vir aqui e jogar toda a literatura do mundo sobre medicina para uma pessoa, né? E falar assim, me fala aí se eu vou ter isso aqui ou não, se o que eu estou sentindo é isso ou aquilo. Não é assim, né? Se a gente não tem nenhum dado, isso é errado. Se a gente tem dado demais, sem filtro, sem análise, sem muita coisa, apenas o bruto, o material bruto, também não vai dar certo, né? Então, com muito cuidado no que eu estou tentando falar aqui para não deixar mais difícil, mas o intuito é tentar simplificar. É assim que a gente está vendo, é assim que eu estou vendo, né, essa questão do Bitcoin agora. Então, voltando aqui pro Rapazoilo, cara, se eu tivesse dinheiro, estaria preocupado? Eu vou ser sincero, se eu tivesse muito dinheiro, não sei quanto que o Emílio escreveu lá no papelzinho que ele tinha, já que dá para ter uma ideia, né? Que se fazer a leitura aqui da mão dele, a gente consegue... Agora, lá embaixo. Cadê? Ó, eu dando uma de louco como eu sou, dá pra ter uma ideia aqui, ó, do que ele vai... do número que ele vai escrever aqui, ó. Eu vou dizer quantos bitcoins eu tenho. Eu vendo ou eu compro? Vende um pedaço. Vende. Muito rápido, né, pô? Mas enfim, agora sim, ó. Quantos bitcoins eu tenho? Eu vendo ou eu compro? Parece que foi um número e depois 00, né? Ou é 000, ou é 100, ou é 700, alguma coisa desse tipo aí. Dá impressão, né? Não vamos cair nessa pira, não. E pode ser caô também, né? Mas enfim, o que eu quero dizer, turma, é que se eu tivesse muito dinheiro aqui, eu não estaria preocupado não, tá? Ah, Bruno, nunca? Não, nunca também não. Se ele chegar aqui, eu ficaria preocupado. Ah, mas esse perdeu quase tudo. E é isso aí. Eu tenho que bancar isso porque eu estou entrando num ativo que é isso. Se eu for acariciar aquela besta enjaulada que eu sempre uso de exemplo aqui pra gente explicar, eu sei que se ela me morder,
não vai ser a mesma coisa que um esquilinho morder a minha mão, que um cachorro de pequeno porte morder a minha mão, ou que até um cachorro de grande porte morder a minha mão. Se eu for brincar de acariciar esse bicho aqui, eu tenho que estar pronto para entender que a mordida pode ser maior, que pode machucar, tá? E assim, de novo, agora não fazendo advogado do diabo aqui, né? Mas turma, enquanto não chegar a zero, não acabou, tá? Enquanto não chegar a zero, não tem essa não. Vamos ver. Eu tô muito ansioso, cara. Eu queria poder saltar 1000 anos no futuro para saber o que aconteceu com isso aqui, cara. Queria muito saber. E do mais é isso, turma. Então, não é um vídeo, né, que eu vou aconselhar vocês a entra, sai, etc e tal, né? Mas é um vídeo para explanar as vozes da minha cabeça e as coisas que estão acontecendo aí que eu acompanhei e que eu vou, de vez ou outra, eu vou pegar um videozinho aí e tal e vou falar sobre, tá? O vídeo tá aqui, pronto. O vídeo é esse, eu vou deixar o link também na descrição aí, né? Urgente, Pablo Spire, Pânico Retrô. E tá lá o vídeo inteiro. Dá um like aqui, foi bom, né? E é isso, turma. Pro vídeo de hoje, é isso aí, tá? Espero que fique um pouco mais claro, né? A ideia de como tá as coisas e o misticismo por trás das movimentações do Bitcoin tenham ficado um pouco mais claro, tá? E como sempre, muito obrigado, valeu, não esquece de dar aquele like, dá aquela forcinha pra mim, por favor, que o negócio tá começando a engrenar e também tá cansando, mas tá bom, então eu não sei, vamos indo, tá? Mas como sempre, muito obrigado por tudo, não esquece de fazer aquele joinha, dar um like, etc e tal, compartilha, manda pra todo mundo e toca lá no telão da tua igreja lá, por favor, é bom, vai dar mó bom. E é isso, muito obrigado, a gente se encontra lá no topo, valeu, falou!